Olá, meus lindos alunos do 8º ano, bom dia. Novamente estamos aqui desejando a todos vocês uma ótima semana e a gente vai novamente, uma nova aula online, né? Mas sempre na torcida para que estejamos bem perto de nos reencontrarmos no colégio de maneira presencial. Creio que está mais perto. Semana passada nós vimos as infecções sexualmente transmissíveis, que eram bem infecções acarretadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas. Hoje a gente vai dar muita ênfase às doenças bacterianas e virais, mas para que a gente consiga entender como essas doenças acontecem, e como esses vírus e bactérias, que de todo o grupo são os principais são causadores de doenças, a gente precisa conhecer a fundo quem são as bactérias e quem são os vírus, importâncias e características dos dois. E algumas doenças que estão aí, principalmente esse mocinho aqui, que a gente está trabalhando dessa maneira, por conta de um supervírus chamado de novo coronavírus, tá? Bom, antes que as doenças nos ataquem, a gente precisa conhecer nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunológico. O sistema imunitário tem a função de proteger e cuidar do nosso corpo. É como se nós tivéssemos uma capa por cima, onde vírus, bactérias, fungos, parasitas e tudo mais, eles estão tentando nos atacar a todo momento. É como se a gente tivesse blindado, é como se a gente tivesse uma blindagem por cima do nosso corpo, que as doenças não conseguem entrar. Os vírus, as bactérias, eles até entram, mas eles não conseguem desenvolver e nem provocar uma doença. Ele protege e cuida do nosso corpo, são células, tecidos e órgãos envolvidos na defesa contra agentes estranhos. Sem esse sistema imunitário, os agentes patogênicos, se a gente não tivesse imunidade, os patogênicos poderiam ultrapassar as barreiras, resistir e multiplicar-se e destruir tecidos dos hospedeiros, provocando grandes prejuízos ao organismo humano. Vamos primeiro conhecer quem são as bactérias. Elas possuem tudo o que precisam para viver. Elas têm genoma, têm DNA, né? Elas têm estrutura celular que produzem proteína e abastecem, dando energia a elas. Elas têm um metabolismo extremamente simples e é o suficiente para que elas se multipliquem. São milhares de espécies diferentes, cada uma provocando um tipo de doença. Possuem aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos, a gente tem bactérias ótimas no nosso corpo, que é quem nos auxilia em tudo que a gente faz. Elas estão no nosso estômago, elas estão no nosso intestino, consumindo tudo que já está podre, elas estão na nossa boca, elas que formam as placas bacterianas que a gente chama de tártaro, e por aí vai. Mas tem aspectos negativos, que são causadoras de doenças, muitas vezes doenças muito graves. Possuem vários tipos de estrutura, porém todas têm uma parede bacteriana, uma parede celular extremamente rígida, ou uma membrana esquelética. É comum possuírem flagelos, que dão a ela movimentos, atuam como tentáculos para locomoção e fixação, podem ser encontradas sozinhas ou em colônias. A gente vai ver que principalmente essas aqui, os cocos, eles podem ser diplococos com 2, pode ser estafilococos, pode ser streptococos e por aí vai, a gente vai ver cada um deles. Bacilos, espiroquetas, espirilos e vibrião, a gente vai ver mais na frente. Elas têm vários modos de vida. Algumas são parasitas e causam doenças como pneumonia. Elas parasitam o corpo, elas criam família, colônia dentro do pulmão,
e pode provocar uma pneumonia que vai depois de uma gripe mal curada. Outras mantêm uma relação harmoniosa com os seres vivos, como eu já disse, são as bactérias benéficas. Outras se alimentam de matéria orgânica matéria orgânica morta, são as decompositoras, elas se alimentam de matérias orgânicas podres, estragadas, ou seja, em decomposição, vivem nos mais diversos ambientes. Bactérias e vírus, elas vivem no ar, na água, dentro de outros corpos, e algumas já sobreviveram a vácuo e a radiação. Elas estão em qualquer lugar. São sensíveis a antibióticos. A medicação que combate bactéria é um antibiótico. O antibiótico não combate vírus. Ele só combate bactéria. Possui vários tipos de reprodução. Vírus também possuem vários tipos. Esses aqui, eles atacam umas bactérias e fazem família dentro, coronavírus, e aqui outros tipos. São seres que não têm células, eles são acelulares, a única atividade é parasitar uma célula hospedeira, são incapazes de se reproduzir sozinhos. Eles só conseguem se reproduzir se for dentro de outro ser e realizam metabolismo de modo autônomo. Não são células, e sim partículas infecciosas, micro-organismo capaz de mudar a rotina da pessoa. 2000 foi o que aconteceu agora em 2020, o famoso coronavírus, que é um inimigo invisível e é um exemplo real de como os vírus são capazes de alterar a normalidade do mundo. Eles são seres estranhos, eles são seres esquisitos, eles não pertencem a nenhum reino. A gente viu em outra aula que nós temos 5 reinos: Monera, Protista, Animalia, Vegetalia e o Fungi, que são os fungos, o Monera, as bactérias, o Animalia, os seres humanos, os mamíferos, os animais, o Vegetalia, tudo que é de vegetal, e o Protista, que são os protozoários. E os vírus estão aonde? Não tem reino. Ele não pode ser encaixado em nenhum dos 5, e ele ainda não tem reino próprio. Por quê? Porque ele não se reproduz sozinho. Ele só se reproduz se for parasitando um outro ser. Os cientistas não conseguiram descobrir essa individualidade que os vírus têm. Estrutura. São formados por proteínas e lipídios. Eles todos têm uma espécie de dupla camada lipoproteica, lipo de lipídios, proteica de proteínas. A proteína forma um envoltório denominado capsídio, é uma capa, que pode ser usado como forma de classificação. Esse vírus tem uma classificação, esse arredondado tem outra classificação. A função dos capsídeos é proteger o material genético. Quem é ele? Pode ser DNA, pode ser RNA. DNA, dupla fita, RNA, apenas uma fita de ácidos nucleicos. Alguns vírus possuem ainda um envelope localizado externamente, que é formado por lipídios, proteínas e carboidrato. É o que dá, é o que faz com que ele fique muito forte. São muito difíceis de serem quebrados e por isso o DNA está extremamente protegido. Quando é que esse capsídeo é quebrado? Dentro de outro organismo. Modo de vida. Todos são parasitas intracelulares. Eles têm que parasitar um outro ser. Causam doenças em seres vivos. Os vírus, eles não conseguem ser nada se ele não tiver um hospedeiro. Eles não vão sobreviver. A gente viu que as bactérias, elas fazem colônias. Aonde elas se instalam, elas formam família, fazem colônia. Os vírus não. Eles não conseguem se reproduzir. Fora de uma célula, é apenas uma capa proteica
com um DNA dentro. Para que se multiplique, ele invade uma célula saudável, uma célula boa, assume o controle dela e se apossa daquele local. Conforme a célula deixa de realizar suas funções, uma célula saudável, o vírus passa a replicar seu material dentro dela. Quando a célula enche, que não tem mais como reproduzir, ela explode e os vírus tomam de conta do resto do corpo. Depois há a liberação de novos vírus no organismo infectado. Eles provocam as famosas viroses. A gente nunca ouve um médico falar: você está acometido por uma bacteriose, você está protegido por uma fungose. Não, mas virose por quê? Porque eles são egocêntricos. Eles são só eles e mais ninguém. As viroses são doenças provocadas por vírus. Algumas são prevenidas através de vacinas. As doenças virais, as viroses, não existe medicamento para elas. Todos os medicamentos contra doenças virais são antes dela acontecer, principalmente a vacina. Outro tipo, a ingestão de alimento saudável, à base de vitaminas. Também pode, no caso da gripe, a gente toma vitamina C antes da doença acontecer. Depois que acontece, repouso e muito líquido, tá? Algumas são prevenidas por vacinas, já falamos, não são tratadas com antibióticos. As viroses não devem ser utilizadas o antibiótico como tratamento. As gripes, elas existem de várias maneiras. Coronavírus tem muitos por aí. Gripe suína, gripe espanhola, gripe asiática e uma gripe comum, que é causada pelo influenza, Haemophilus influenza, é mais frequente nos períodos frios, por causa da umidade, acomete as vias respiratórias, infecção pelo influenza, repetindo, resfriado e gripe são diferentes, o resfriado é mais grave do que uma gripe, os resfriados são causados pelo coronavírus. Outra doença viral, outra virose, raiva. A raiva, ela só consegue nos atacar por um animal infectado. O vírus da raiva, ele não está solto no ambiente. Ele ataca um animal, normalmente um mamífero, e esse mamífero acometido de raiva nos ataca. Existem vários tipos de raiva. Existem a raiva fotofóbica, onde o animal, quem tem cachorro, quem gosta de cachorro, ou que vê um cachorro no meio da rua, escondido no local escuro, corra dele, cuidado com ele, que ele grandes possibilidades de estar acometido pela raiva. Tem a raiva hidrofóbica, que ele tem aversão à água, jogou água, ele pode atacar quem joga água em cachorro se ele tiver com a raiva hidrofóbica. E tem vários tipos, tem a raiva que baba, tem esse tipo também. Bom, é uma doença infecciosa viral aguda, ataca animais mamíferos. É importante vacinar os animais. A gente pensa que é só o cachorro que transmite a raiva. Não é. Ela ataca mamíferos. O maior índice de raiva, principalmente na zona rural ou nas cidades do interior, é pelo morcego. E o morcego também transmite a raiva. O ser humano só deve ser vacinado em caso de exposição. Como assim? Nas campanhas, onde a gente vê a campanha de vacinação contra a raiva, levam-se gatos, cachorro, tudo, não se vai ser humano. Ser humano só é vacinado da raiva quando já aconteceu a possibilidade da doença ou a doença em si. Como assim? Se eu fui mordida por um cachorro que eu não sei a procedência, eu não sei de onde ele saiu, eu corro para ser vacinada, porque pode ser que eu tenha sido contaminada ou não. É extremamente mortal, há bem pouco tempo atrás a gente dizia
era mortal, não existia cura para a raiva. Hoje nós temos alguns casos no Brasil, mas tem um que é de um rapaz, um adolescente, que adquiriu a raiva e ele foi curado da raiva, mas as sequelas são intensas. É do interior de Pernambuco. Como ele foi atacado por um morcego, ele hoje tem todas as características do morcego, porque ele tem uma falência muscular e ele é todo pregado, ele não se mexe. Tem muita sequela, mas está vivo. É de grande importância para a saúde pública devido à sua alta letalidade, provoca morte. Ataque de raiva, quase 100% o índice de letalidade, ou seja, o índice de sobrevivência é mínimo. Ele é muito, extremamente mortal. Sintomas: febre, anorexia, falta de apetite, cefaleia, dor de cabeça, náuseas, enjoo, entorpecimento, fica anestesiado o local da mordida, você não sente, irritabilidade, comportamento, e inquietude, comportamento também. Outra virosezinha preocupante, dengue. É uma doença febril grave causada por um arbovírus, insetos, tá? São insetos. O transmissor é o Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar, porque a fêmea é quem transmite a doença, o macho não. A fêmea, ela só consegue soltar os ovos em água limpa, parada e sombra, e esses ovos é que vão desenvolver no seio da água, na parte de cima. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, por causa das enchentes e água parada. É importante manter a higiene e evitar água parada, garrafas de cabeça para baixo, cuidado com os pneus dentro de casa, cuidado com as bacias voltadas para cima, sempre tudo emborcado. Importante manter, já falei, sintomas: febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, dá muita dor da parte interna dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas avermelhadas. Essas manchas avermelhadas já são uma espécie de estrangulamento dos vasos, já são espécies de hemorragias. Na forma grave, inclui uma dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Sangramento normalmente na boca. Cachumba ou parotidite infecciosa. A gente conhece como papeira. Comumente a gente fala mais popularmente papeira. É infecção viral aguda e extremamente contagiosa. Ataca as glândulas parótidas, essas que estão logo abaixo aqui do ouvido. Por isso que fica essa parte muito inchada. Também conhecida como papeira. Possui uma alta morbidade e baixa letalidade, ou seja, ela deixa a pessoa extremamente vulnerável a repouso, mas ela tem baixo índice de morte. Não se conhece casos de morte por cachumba. É mais comum em crianças no período escolar, por causa do contágio, e em adolescentes, mas também pode afetar adultos em qualquer idade. Em alguns casos raros, pode apresentar complicações resultando em internações. Veja só. Ela aparentemente é baixa letalidade, alta morbidade, deixa a pessoa muito, muito frágil. Muito cuidado com ela, principalmente os meninos e as meninas, os adolescentes. Ela, como ela é um edema, ela é um inchaço, pela falta de repouso, ela pode descer. No caso dos meninos, poderá descer para os testículos, porque elas pegam glândulas.
No caso das meninas, ela desce para os seios. E isso pode trazer consequências posteriores. No caso das meninas, problema nos seios, depois da fase adulta, tem que tem que visitar com frequência o médico. E os meninos na parte genital, onde pode ter problemas futuros problema de reprodução, tá? Muito cuidado com papeira, repouso absoluto. Já foi mais comum no Brasil, mas após a vacina incorporada ao calendário dos postos de saúde, o número de casos reduziu drasticamente. Hoje a gente ouve falar muito pouco de papeira. Por quê? Porque até mesmo é obrigatório os pais manterem o cartão de vacinação em dia. E ela está inclusa, como outras doenças também estão inclusas no cartão de vacinação. Outra bichinha perigosa, catapora. A gente chama, ela é acometida pelo vírus varicela zoster. Ela é infecciosa, altamente contagiosa. Por quê? Porque ela tem uma etapa da doença que ela tem bolinhas. Essas bolinhas, se estouradas, o líquidozinho de dentro é extremamente contagioso. Normalmente é benigna. O vírus varicela zoster se manifesta com maior frequência em crianças e coincidência no final do inverno. A principal característica são as lesões cutâneas e se apresentam em diversas formas: mácula, pápula, pústula e crostas. O que é isso? Mácula, manchas vermelhas. Pápulas, bolhas com líquido dentro. Pústula, bolha infeccionada, onde dentro já passa, ao invés de líquido, passa a ter líquido purulento, ou seja, pus. E crostas, quando ele já está formando cascas. Tem que ter essas etapas, onde as mais perigosas para contágio, a de pápulas e a de crostas. Quando está cicatrizando, é a parte tem mais contágio. Por quê? Porque muitas pessoas adoram tirar as casquinhas e quando vem junto com a casquinha, joga em qualquer canto, é extremamente contagioso. Em criança ela é autolimitada, mas em adolescentes e adultos o quadro clínico é bem exuberante. Em crianças elas vêm mais discretas um pouco, quanto mais idade, mais agravante fica. Ela vem de uma forma mais acentuada. Poliomielite. Eita, nomezinho. Polio, vários. Mie, músculos. It, infecção. Infecção, inflamação em quase todos os músculos, principalmente os inferiores. Paralisia infantil, mas que pode acarretar em adulto. É uma doença contagiosa aguda. Pode infectar crianças e adultos. Ataca o sistema nervoso. A vacinação é a única forma de prevenção e não tem como achar ruim a vacinação, porque é uma mera gotinha, ela não é injetável. A vacina SEIB é a gotinha que salva. Todas as crianças menores de 5 anos é obrigatório vacinar na época das campanhas. Em casos graves, acarreta paralisia dos membros inferiores e é considerada erradicada no Brasil. Ou seja, por enquanto ela não existe mais. Não existe mais casos por nascimento desde 1989. Mas ainda existe no mundo, principalmente os países subdesenvolvidos. Doenças relacionadas aos vírus. Cobreiro é o herpes zoster. Cobreiro, ele só ataca uma pessoa se essa pessoa já tiver tido catapora, porque os vírus são espécies de primo. Catapora, varicela zoster, cobreiro, herpes zoster. A pessoa não vai ter cobreiro se não tiver tido catapora, assim como não existe catapora pela segunda vez. Coronavírus, o Covid-19 é um exemplo que já está aí provocando todo esse furdunço na nossa vida.
Dengue, zika e chikungunya estão juntas porque são provocadas pelo Aedes aegypti. Gripe, ARN, H1N1, influenza vírus e etc. Vários tipos. Hepatite A, B e C. Herpes, HIV ou AIDS. Mononucleose, essa é a doença do beijo. É um vírus que é provocado pelo beijo na boca se um dos parceiros estiver contaminado. A gente pode falar disso quando a gente está de forma presencial. Poliomielite falamos, rubéola. O único perigo que tem na rubéola são as mulheres grávidas. Sarampo e varíola. Varíola também, desde a época da guerra, está praticamente erradicado. Aí vem elas. As bactérias. Vários tipos de bactérias, onde elas sim são independentes, elas se alojam em algum lugar no meio ambiente ou dentro do organismo, e elas formam família, tá? Estão soltas no ar, na água, no meio ambiente. São seres unicelulares. O que é seres unicelulares? Eles possuem. Elas nascem, se desenvolvem e morrem uma única célula. Elas não são pluricelulares ou multicelulares. Elas são unicelulares. Procariontes, ou seja, elas não têm um núcleo organizado. O DNA está solto no citoplasma. São células procariontes. As células organizadas são chamadas de eucariontes. São abundantes em todo o planeta, em todos os espaços que vocês conseguem imaginar. Algumas causam doenças, bactérias, enquanto outras vivem em harmonia com os seres vivos. Algumas conseguem absorver nitrogênio na raiz das árvores. Ela se fixa nas raízes de algumas leguminosas, como feijão e soja, alimentando essas árvores, mas alimentando o meio ambiente também. Por quê? A gente vai entender melhor daqui a pouco. Com o nitrogênio, a planta cresce, gera melhores flores, frutos e tudo, por causa desse nitrogênio que está armazenado aqui. Em troca, oferece às bactérias alimento e moradia. Eles alimentam as bactérias e as bactérias alimentam eles, promovendo o aparecimento de nitrogênio, que é excelente para nós também. Essa relação que a bactéria mantém com a planta é uma relação harmoniosa, que a gente chama na ecologia de simbiose, onde os dois tiram proveito daquela relação. Aqui está o exemplo onde a bactéria ela promove o aparecimento de nitrogênio, ela faz a nitrificação. São bactérias que se fixam na raiz das árvores, elas entram, elas atacam, se fixam e elas nitrificam. Ela promove o desenvolvimento do nitrogênio. Como assim? Aqui um exemplo de um animal onde ele faz as suas necessidades fisiológicas. Aqui cria bactérias, as bactérias nitrificantes. Essas bactérias produzem nitrogênio. O nitrogênio é o gás em maior quantidade no meio ambiente. Nosso meio ambiente ele é cheio de gases, onde quase 70% da carga desses gases é de nitrogênio. Depois vem os outros, oxigênio, o gás hélio, vários, mas o nitrogênio, a maior quantidade, ou seja, de suma importância, essas bactérias produzem nitrogênio. Esse nitrogênio vem para as bactérias fixadoras, que elas promovem o desenvolvimento de amônia e de nitratos no solo, onde alimentam a vegetação. É uma relação simbiótica. É uma relação harmoniosa, ao mesmo tempo que as árvores produzem proteínas vegetais, que essas proteínas alimentam esse outros animais. Ou seja, isso forma um ciclo. A estrutura de uma bactéria, ela tem parede celular,
ela tem membrana plasmática, ela tem 3 capas. Uma cápsula, parede celular, que dá dureza, que dá rigidez, que dá proteção. Uma membrana plasmática que protege tudo que está no interior, inclusive o DNA que está solto no citoplasma. O DNA ele não tem proteção nenhuma dentro. Quem protege ele é essa membrana plasmática. E no citoplasma tem alguns seres que fazem a manutenção dela. Os ribossomos e os plasmídeos são os principais. Disse antes que as bactérias formavam famílias, formavam colônias, principalmente os corpos que são as bactérias esféricas. Esses corpos, eles podem vir de várias maneiras. Os bacilos estão em forma de bastão. Por que a diferença? Porque cada um, com a sua característica, promove um tipo de doença. E cada doença dessa existe um tipo específico de antibiótico para combater. A bactéria que promove uma inflamação, uma infecção urinária, não é a mesma que provoca uma infecção na garganta. O antibiótico que combate a infecção urinária não é o mesmo que combate a infecção na garganta. Assim como a bactéria que promove o aparecimento de uma unha encravada não é a mesma que inflama minha garganta, não é a mesma que provoca um outro tipo de inflamação. Espiroqueta ou espirilos, em forma de espirais. Estafilococcus, em forma de cacho de uva. Esse estafilococcus é que promove esses probleminhas que tem pus. Essa parte externa. Todo tipo de tumorzinho, todo tipo de cabelo encravado onde aparece líquido purulento, estafilococcus. Streptococcus, parece um colarzinho de pérolas. São eles que promovem esse tipo de infecção. Ela é interna, ela tem pus, ela está infeccionada, mas ela é interna. Não aparece nada externo. Pneumonia, tuberculose, infecção de garganta, tudo isso é provocado por Streptococcus, colarzinho de pérolas. E vibriões em forma de vírgula, parece uma vírgula, assim. Parasitismo dos vírus. Não estamos voltando aos vírus. A gente tem que entender que algumas bactérias, elas parasitam os vírus para que eles ataquem e lá dentro formem famílias. A gente já viu que os vírus são parasitas, eles formam famílias. Para isso, eles têm que ter essas garras para fixar na parede da bactéria, furar e entrar. Como é que ele faz? O DNA do bacteriófago. O bacteriófago é a bactéria que consome esse vírus. O DNA do bacteriófago é injetado nesse ciclo aqui. Olha aqui o vírus atacando. Aí quando ele ataca, que ele fura com essas peças de fixação, ele injeta o DNA que está aqui dentro, vem para dentro da bactéria, tá? Aqui ele vai fazendo família, ele promove um DNA circular bacteriano e vai fazendo, viral, desculpe, ele vai se formando em família. Quando não resiste mais, não cabe mais, ele explode. O DNA, fragmentos de DNA bacteriano são empacotados em capsídeo. Eles são empacotados, voltando a ser um vírus. Em uma injeção subsequente, o DNA insere-se dentro de um novo cromossomo hospedeiro por meio de recombinação. Ele explode, contamina o corpo e vai receber, esses aqui vão atacar outras bactérias, tá? O que acontece? DNA de outra bactéria entra no DNA bacteriano, se junta a ele e forma um tipo de bactéria mutante, um tipo de DNA mutante. É um DNA novo, um DNA que não consegue descrever por enquanto.
As bactérias são muito importantes. A gente viu no primeiro capítulo do livro que como as bactérias elas são seres unicelulares, elas não têm variabilidade genética. Porém, nos estudos dos pesquisadores, existe agora, eles estão criando uma espécie de variabilidade genética para melhorar algumas espécies, para fazer um melhoramento biológico de algumas espécies. Por isso a gente chama de recombinação gênica, que a gente fala de conjugação lá no primeiro capítulo do livro, onde as bactérias vão se unindo, elas emendam pedaços, elas soldam pedaços, fragmentos dela, fazendo um novo tipo de bactéria. Fragmentos de DNA passam diretamente de uma bactéria para outra através de peeling, através de conjugação. Para alguns autores, isso chama-se sexo bacteriano. A doadora é F+, a receptora F-. Importantíssimo na engenharia genética, a manipulação da molécula DNA e a tecnologia do DNA combinante. O que é isso? Corte do plasmídio, não é, aqui é uma tesoura, mas é meramente ilustrativo. Esse corte é feito por uma enzima, onde depois do corte pega aquele DNA que eles querem fazer o melhoramento genético, fazem a solda, um outro tipo de enzima faz a solda, que chama-se de ligase, ela liga um DNA a outro e faz a união desses dois para ocorrer o melhoramento genético do que eles querem estudar. Ótimo. Bactérias de fermentação, também muito importante para o meio ambiente. É dessas bactérias de fermentação que a gente consegue produzir energia pura, energia limpa, energia saudável. Como assim? Os animais, principalmente suínos e bovinos, boi e porco, eles fazem a coleta dos excrementos deles, das fezes deles. Excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água num alimentador de biogestor. Esse tanque é um alimentador de biogestor. Chega numa altura tal que passa todo esse líquido, né? Esse líquido que já está fermentado, passa para um biodigestor. Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe, apodrece o lixo, junto com os excrementos, transformando-se em gás metano. O líquido fica aqui, uma boa parte dele cria gás, esse gás sai por aqui, gás metano pode ser encanado e irá alimentar um gerador ou um aquecedor. Essa energia que sai por aqui é uma energia de ótima qualidade, de graça, e não ataca o meio ambiente. Muito importante para nós. As sobras servem de fertilizante para o solo. Do animal a gente não perde nada, nem as fezes. Processo de compostagem. A compostagem é o que a gente vai gerar humus, gerar nutrientes para o solo. Aqui são os alimentos que vêm da nossa vegetação, nos dão alimentos, o alimento vai para o prato. Uma parte que vai para o prato que a gente consome, uma parte vira resto, outra parte não presta, é lixo. Restos de alimento, pilha de compostagem em um recipiente, onde essa compostagem irá se transformar em composto orgânico. E esse composto orgânico volta a alimentar a vegetação, girando também em forma de ciclo. A importância na indústria. Ela é muito importante na indústria de cosméticos e beleza. A Clostridium botulinum, ela é de suma importância, pois ela é ela que produz a toxina botulínica, que é feita em forma de botox, tá? É dessa bactéria Clostridium botulinum que produz essa toxina botulínica, que produz o botox para melhorar a nossa estética.
Fermentação de alimento, também eles fazem fermentação de alimento do iogurte, queijo, leite fermentado e algumas bebidas. Quem não conhece, essa aqui chama-se de kombucha. É uma bebida fermentada que tem vários sabores, depende do gosto do cliente. Ela é uma bebida que melhora muito o sistema digestório por causa da fermentação. E essas bactérias, Clostridium botulinum, também são de suma importância na parte de descarte errado ou vazamento de petróleo, pois elas fazem uma espécie de biorremediação. Também na produção de antibióticos. Alexander Fleming, lá, muito antigamente, ele tinha um laboratório onde ele cultivava bactérias. Ele cultivava colônias de bactérias. Só que um belo dia, essas bactérias, elas ficavam dentro de uma estufa, porque elas gostam de lugar quentinho, né? E ele cultivava um belo dia, ele saiu cansado e deixou a estufa aberta. Quando voltou no outro dia, achou que estava tudo contaminado, porque a estufa estava aberta, e não encontrou nenhuma bactéria viva. Isso chamou a atenção dele porque o lugar era quente e úmido. Quando ele percebeu que tinha muitos fungos nas paredes, mancha de mofo e tudo, ele deduziu o quê? Que poderia ser os fungos. Começou a raspar e começou a colocar bactérias dentro da estufa e jogava os fungos. No outro dia, bactérias mortas. Ele foi o grande criador, descobridor dos antibióticos. Toda doença bacteriana, quem combate são os antibióticos. Alexander Fleming, cientista que descobriu o ataque pelo fungo da penicilina. Modo de ação. Principais modos de ação. Primeiro, a inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição. Ele inibe a reprodução de bactérias. Segundo, inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo da bactéria. Ele para o metabolismo da bactéria. Isso tudo antibiótico. Terceiro, danos. Ele provoca danos à membrana plasmática da bactéria. Quarto, ele inibe a síntese de proteína. A bactéria vai morrer de fome. E quinto, ele inibe a síntese da parede celular, provocando o quê? A morte dela. Mas isso tudo também tem um ciclo, dependendo da patologia, dependendo da doença, o antibiótico vai agir de uma maneira diferente. Dependendo do tratamento, tem antibiótico que o médico prescreve 7 dias, tem antibiótico que o médico prescreve 10 dias e tem que terminar o tratamento. Não pense porque melhorou, ficou curado. Não, tem que terminar. Se passou 10 dias, tem que tomar os 10 dias. Doenças provocadas por bactérias. Uma delas, o botulismo. A Clostridium botulinum, a gente viu lá no começo da aula que as bactérias, elas são maléficas e elas são benéficas. Essa é um grande exemplo. Do jeito que elas são benéficas nas indústrias, elas são maléficas provocando doença. Como assim? Nos enlatados. Alimentação, pessoas que hoje já não têm mais tempo para nada, se alimentam de produtos fáceis de ser encontrado. Muito cuidado com as latas amassadas. Essas latas, elas têm uma proteção interna para não ter o contato do ferro com o alimento. Se elas estão amassadas, essa proteção interna está quebrada e está tendo contato direto com a lata, pode ter contato com desenvolvimento de Clostridium botulinum e pode provocar o botulismo, que é uma hemorragia mais abundante nas gengivas. Causa o bloqueio também de sinais nervosos, em casos mais graves, para a musculatura do corpo e provoca problemas do trato digestório. Cólera é uma outra doença, tá? Vibrio cholerae, provoca uma desidratação intensa, acompanhado de vômitos e câimbras, por isso as dores abdominais.
muitas dores abdominais. Por quê? Porque eles provocam rompimentos nas alças do intestino. Coqueluche. Essa também é uma doença praticamente erradicada porque ela está inclusa no calendário de vacinação. São bactérias que provocam surtos de tosse seca e provoca também coriza e vômitos. Difteria, essa é perigosa. Essa é uma doença que ela tem contágio pelas gotículas de ar. Ela provoca asfixia, por quê? Porque ela fecha as vias respiratórias. Se ela ataca as amígdalas, ela fecha a garganta. Se ela ataca as fossas nasais, ela fecha. Então provoca uma asfixia. Ela também está inclusa no calendário de vacinação e ela faz parte da tríplice, que é das 3 vacinas em uma só. A toxina ataca as fossas nasais, as narinas, as tonsilas. Quem são as tonsilas? São as amígdalas. E ataca também faringe e laringe, ou seja, todas as vias respiratórias ela pode atacar. Pode ser mortal, mas nem sempre. Outra perigosa, meningite bacteriana. A meningite ela é uma doença comum, mas extremamente perigosa. Tanto é que ela já tem vacina também. Ela é provocada pela Neisseria meningitidis, enganchei. Ela provoca a inflamação das meninges. O nosso sistema nervoso ele é composto por 3 meninges, dura mater, pia mater e aracnoide. Dura mater é essa aqui, a pia mater é essa aqui. Em casos mais graves, ela inflama a dura mater e a pia mater. Por isso que um dos sintomas é uma dor de cabeça intensa com endurecimento do pescoço. Um dos testes que o médico faz é que o paciente tente encostar o queixo no peito. Se ele consegue encostar, não é meningite, mas é um dos primeiros testes. Contaminação por gotículas de saliva também, dor de cabeça muito forte, febre e rigidez da nuca, e o tratamento é à base de antibióticos. Sintomas: começa com a febre, dor no pescoço, sonolência intensa por causa da dor, vômito intermitente, erupções cutâneas, erupções na pele e sensibilidade à luz. É uma doença fotofóbica. Pneumonia bacteriana provoca infecção grave nos pulmões, gera sintomas de tosse com catarro mais escuro. O catarro não é verde, ele é meio amarronzado, ferruginoso, febre e dificuldade de respirar. A bactéria que provoca a pneumonia é Streptococcus pneumoniae, ou seja, é aquela em forma de colarzinho, tá? Que a gente viu antes. Evitar o contato direto e acontece após uma gripe ou um resfriado que não melhora, ou seja, uma gripe mal curada ou um resfriado mal curado, ou uma gripe que piora ao longo do tempo. Ela vai atacando aos poucos e acaba atingindo o pulmão, onde lá dentro do pulmão nós temos o finalzinho do sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares, e eles têm movimento. A pneumonia vai, ataca e endurece os alvéolos pulmonares, provocando uma respiração com problemas, uma respiração mais puxada, uma respiração mais fraca. Salmonelose. Cuidado com a salmonela. Cuidado porque ela é perigosa e ela é letal, ela é mortal, porque é uma doença provocada por um alimento estragado. Mas como é que esse alimento pode ser estragado? É um alimento cru. Meninos de plantão, cuidado com a maionese. É uma doença normalmente provocada pela maionese, porque a maionese ela é um alimento cru. Ela é um alimento feito à base de ovo cru. E esse ovo pode estar contaminado pela salmonela entérica. É uma bactéria que provoca intoxicação alimentar pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos. Bactéria salmonela entérica
pode provocar graves infecções e até mesmo morte, pertence à família da Enterobacteriaceae. As doenças relacionadas às bactérias, leptospirose, que são provocadas pela leptospira. Essa leptospira está na urina do rato. Ela tem uma incidência em período de chuva. Por quê? Porque o rato só consegue fazer xixi na água, por isso que ele vive nos esgotos. Em período de chuva, devido lixo mal descartado, entope tudo, alaga tudo, e com eles vem a leptospira, que vem da urina do rato, onde é extremamente contagiosa. As cáries, as placas bacterianas são formadas por bactérias e em forma de tártaro, e esses tártaros provocam o aparecimento de cáries. Erisipela é uma doença que ataca normalmente, pode atacar qualquer lugar, mas ela é mais normal nas partes inferiores, nas pernas, onde provoca inflamação intensa, extremamente quente e extremamente dolorido e avermelhado. Gangrena, após algum acidente, algum corte, algum furo, meninos que gostam de brincar e de jogar e tudo, cuidado com furos, normalmente por material pérfuro cortante que esteja enferrujado. Então tem que correr, tem que verificar para evitar da gangrena, porque necrosa a parte que foi atingida e pode haver risco de amputação. Gastrite é uma inflamação na parte gastrointestinal, na parte interna do estômago. Cistite é uma inflamação de cistos nefrológicos que estão dentro dos rins. Gonorreia e sífilis, a gente viu que são doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Gente, obrigada pela atenção, por mais uma aula. Quinta-feira nos encontraremos novamente e a gente vai ver muitos exercícios a esse respeito. Assistam a aula e tragam muitas dúvidas para a gente bater um papo na quinta-feira, 1h30 da tarde, ok? Um beijo para todos e coraçãozinho para vocês.